Queridos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Como é bom a gente dizer que a gente vive a vida de Jesus. Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida. É uma alegria muito grande para o nosso coração a gente poder orar cantando. Que Deus nos dê graça e cada vez mais a palavra de Deus, ela aperfeiçoe a obra de Cristo em cada um de nós. Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela diz isso sobre ela mesma. E por mais que a gente já conheça essa palavra, a gente sabe que quando a gente medita na palavra de Deus, Deus transforma aquilo que a gente não consegue transformar em nós mesmos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Deus se revela ao seu povo reunido. Então, hoje nós vamos ler várias passagens do livro de Gênesis que mostram a vida de José. Então eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência, que a gente vai visitar alguns versículos da palavra de Deus alternadamente, para que a gente possa perceber como Deus nos desafia nesta noite, na minha fé, na sua fé, para que a gente possa permitir ser transformado pela história da redenção que a palavra de Deus nos mostra. Nós vamos começar lembrando que José, ele é o filho primogênito de Raquel, a mulher de Jacó. E ele é o caçula dos seus 11 irmãos. E isso trouxe para ele uma posição um pouquinho privilegiada por parte do seu pai, a maneira como seu pai olhava para ele. Abra comigo, veja comigo Gênesis capítulo 37 e o versículo 3. Gênesis 37, 3. A palavra de Deus nos diz: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Ele recebeu, por esse privilégio, uma túnica real do seu pai. Será que, ele não pode afirmar isso, mas será que o pai já não desejava ver nele uma liderança, um reinado, uma pessoa por meio de quem aquelas promessas que a gente já viu na vida de Abraão viessem a se cumprir? São especulações, mas que ele tinha, o texto nos diz que o pai tinha um olhar privilegiado para ele, isso tinha. E materializou essa postura do coração, dando a ele uma túnica. Mas ele também nos mostra no capítulo 37, que a gente não vai ler, que ele, além disso, ele tinha um dom, que era o dom de interpretar sonhos. Isso era muito comum no Oriente Antigo, na época do povo dos patriarcas. Eles terem Deus falar com as pessoas, com o seu povo, por meio de sonhos. E Deus dava dons para que alguns dos seus servos pudessem interpretar. José teve este dom. E ele teve um dom que era a respeito, um sonho que era a respeito dele mesmo. Ele sendo líder sobre os seus irmãos. Imagina o caçula preferido do pai, tendo um sonho de que ele seria o filho que lideraria no futuro seus irmãos. Os irmãos, quando souberam disso, já ficaram irados com ele. Então você está querendo dizer que a gente vai servir você, ou você vai ser chefe sobre nós. E até o pai, quando escutou essa história, ficou assim: o que o meu filho está dizendo por aí? Mas guardou aquilo no coração. Seus irmãos tinham muito ciúme dele e o rejeitaram por isso. E não apenas rejeitaram, mas o traíram, vendendo José para os ismaelitas, uma caravana que passava, e venderam esse irmão, deram uma mentirinha ali para o pai, dizendo: olha, o seu filho morreu, e pegaram a túnica que o pai tinha dado, jogaram sangue de animal nela e levaram para o pai, dizendo: ele morreu. E José foi levado para o Egito. Eu vou fazer só um retrospecto da vida dele, para a gente perceber o que Deus quer desafiar o seu coração e meu coração nesta noite. E aí ele, de filho privilegiado, protegido ou abençoado, desejado pelo pai, com aquela túnica bonita que o pai lhe deu, agora ele estava lá no Egito,
e estava numa situação sem família, sem amparo nenhum, e é o que nos mostra o capítulo 39 do livro de Gênesis. Mas olha que coisa interessante. Leia o versículo 2 do capítulo 39. Versículo 1 e o 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora olha isso. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Potifar o colocou como chefe na sua casa. Ele foi próspero, mesmo numa situação de traição e sendo vendido pelos seus irmãos, lá no Egito, numa terra distante e estranha para ele, e o Senhor estava com ele e ele foi um chefe na casa de um outro chefe que era Potifar. Mas a mulher de Potifar pecaminosamente se aproximou dele para o tentar e fazer com que ele caísse no pecado com ela, mas ele fugiu. Lembrando do que Paulo falava para Timóteo, olha, com relação à tentação, foge. E ele fugiu literalmente. Uma vez e na outra vez, mas na segunda vez ela arrancou uma roupa de cima dele e disse, olha, na verdade ele tentou me atacar. E aí o marido comprou a versão dela e jogou ele na prisão. O castigo maior seria, mata esse cara. Mas ele foi mais brando e disse, vamos jogar o cara na prisão. E lá estava José. Agora, por ser fiel e vencer a tentação, foi posto numa prisão. E lá na prisão, no capítulo 39, no versículo 21, o que a palavra de Deus nos diz? Leia comigo. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ele foi vendido pelos seus irmãos e o Senhor estava com ele. Ele resistiu à tentação e foi jogado numa prisão, mas o Senhor estava com ele. Em todo momento o narrador está nos dizendo, o Senhor estava com ele e ele teve graça diante dos homens. E lá na prisão ele exerceu o dom que Deus deu a ele, o dom de interpretar sonhos. Ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro, que deram uma treta lá e aí foram postos na prisão também, junto com ele, e aí tiveram um sonho e José exerceu o dom. E aí ele compartilhou. Mas uma coisa interessante, eu quero que você veja como ele responde a eles. Capítulo 40, versículo 8. Gente, não cansa não de ler a Bíblia aí. Por favor. Capítulo 40, versículo 8. Se você assistiu alguma coisa na TV e já sei essa história, vamos alfabetizar-nos da palavra de Deus. É ela que nos conta. Capítulo 40, versículo 8 diz: eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Agora olha a resposta maravilhosa dele. Não são de Deus as interpretações? Quem tem o dom é ele. Mas ele fala o quê? É Deus que interpreta. O dom está nele. Mas isso não vale nada. Ele não é o centro. Ele não é a fonte de nada. É o Senhor. Ele centraliza em Deus na hora de responder. E interpreta os sonhos desses dois homens e ainda pede para um deles, olha, quando você estiver lá de volta, lembra de mim. E o cara não lembra. O cara volta lá para a corte de Faraó e não lembra dele. Mas Faraó, passado um tempo, teve um sonho. E aí chama os magos para interpretar. Tá vendo como era comum um sonho naquela época, naquele lugar? Ninguém consegue. E aí um dos homens que estava com ele na prisão lembrou-se dele na prisão e disse, olha, tem um cara lá na prisão que ele consegue, ele tem esse dom de interpretar. E aí ele vai lá e interpreta o sonho do Faraó. Mas olha como ele responde. Ele não chega lá dizendo, então eu vou interpretar, é tranquilo para mim, eu sou bom nisso. Capítulo 41, versículo 38, ele vai dizer. Antes do 38, desculpa. Versículo 16 do 41. Respondeu José para o Faraó: isto, a interpretação, não depende de mim.
mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. De novo, ele centraliza em Deus. Olha, não depende de mim. Não tem um Deus que revela? Tem. E agora, não depende de mim, mas de Deus que vai dar a interpretação para você. Centraliza em Deus novamente. E aí o arremate final está no versículo 38 do capítulo 41, quando Faraó olha para ele e diz: por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? A presença de Deus está nele. E aí tiram o José da prisão e o Faraó o coloca como um primeiro-ministro lá no Egito. Eles, naquela época que ele estava lá com seus irmãos, estava com 17. Agora, 30 anos. Gente, 13 anos. Traído pelos irmãos, na casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão interpretando o sonho do faraó, agora na corte de Faraó, com 30 anos, e ele agora num lugar de destaque, de governo, de chefia, o nome dele mudou, ele recebeu um nome local, Zafenate Paneia, então recebeu uma mulher, teve 2 filhos, e na hora que ele foi ter os 2 filhos e foi dar um nome, olha que coisa maravilhosa o nome que ele vai dar. Está lá no capítulo 41, versículos 51 e 52. Você vai ler na Bíblia comigo. 41, 51 e o 52. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Que coisa maravilhosa. Ele centraliza toda a sua história em Deus. Deus me fez próspero numa terra de sofrimento. E Deus me fez esquecer tudo que eu passei com a família do meu pai. Depois dessa beleza que ele tem de estar no governo lá no Egito, capítulo 45, versículo 8, nos mostra como ele lê a sua própria história. E eu quero que você leia comigo. Depois de reencontrar os seus irmãos, se revelar a eles e mandar um recado para o seu pai de que ele estava vivo e o pai vir, no capítulo 45, no versículo 8, ele diz: não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador, de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi Deus. E foi Ele que me fez estar neste lugar, nesta posição. Ele centraliza tudo em Deus novamente. O tema da nossa meditação nesta noite é a doce providência. Na semana passada, Deus falou no nosso coração o que é a providência. É essa capacidade e poder que Deus tem de governar a nossa vida, mesmo que a gente não entenda os seus planos, e nos fazer cooperar com isso, mas isso depende dele. Ele garante os meios, ele assegura a sua presença confortadora e ele dá poder. Isso, todas as circunstâncias dependem dele. E isso não foi diferente na história de José. Eu não quero contar a história, só queria destacar alguns pontos, mas para a gente pensar, de escravo, e ele tem um sonho de governador, de liderança. De um adolescente, não existia a concepção de adolescente na época bíblica, mas de adolescente ousado para um instrumento nas mãos de Deus, sábio, prudente. Como que isso foi possível? Um adolescente puro, mais ainda ousado, que estava feliz com a capa que recebeu do pai, sabia desse desejo, esse apadrinhamento que o pai tinha por ele. É um homem maduro, sábio e prudente. O que marcou essa transição?
como a providência divina agiu na vida de José para fazer essa mudança na vida dele. Mais do que isso, este mesmo Deus da Bíblia é o seu Deus, é o meu Deus, está aqui para garantir que Ele também pode fazer isso na nossa vida. Nós vimos na história de Abraão que Deus fez uma aliança com ele no capítulo 17, quando ele ainda estava balançando na fé. E Deus disse para ele, olha, eu vou fazer uma aliança com você. E quando Deus faz um pacto, Ele faz com que a gente participe desse pacto com Ele. Como Deus fez de José parceiro desta aliança. Como que Deus agiu na vida dele para fazer ele entrar em acordo no plano soberano de Deus. E como Deus pode fazer de mim e de você parceiros desta aliança. Como Deus pode executar o plano dele revelado no Evangelho por meio do Filho na sua vida, nos tornando partícipes dessa mão soberana dele. Deus não quer executar e a gente recebe, vai embora para casa porque Ele é soberano. Tem gente que diz, Deus é soberano mesmo, então deixa eu viver a vida que Ele vai me buscar. Não! Deus é soberano, mas Ele nos quer partícipes, voltados para Ele. Para ser um parceiro na aliança. Deus garante tudo. Deus é o poderoso, ela existe por causa de Deus, mas Deus nos quer comprometido. E aquele que está comprometido com o Deus da aliança, ele precisa entender algumas coisas como Deus sinalizou na vida de José. E é essa a chamada dele para mim e para você nesta noite. Será que aqui hoje Deus pode forjar caráteres como fez na vida de José, para que seja possível o plano dele na minha vida, na sua vida, para que nós nos tornemos parceiros na aliança que Ele fez conosco no Seu Filho Jesus? O que é que Ele exige de nós? Será que Ele pede coisas que nós não podemos dar? Será que Ele pediu coisas que José não poderia dar? Tenho certeza que Deus há de falar ao meu coração e ao seu coração. E a primeira exigência de Deus, a primeira coisa que Deus deseja fazer na sua vida, como fez na vida de José, é a gente se permitir ser forjado por Ele no nosso caráter. A questão não é ter um caráter aprovado, a questão é ter um caráter aprovado porque Deus forjou o nosso caráter. E como Deus fez isso na vida de José e estabeleceu um padrão de formação de caráter? Deus estabeleceu um padrão de sofrimento para a glória. A gente já sabe disso. Não foram os ambientes e os meios que formaram José. Não, agora lá na prisão ele vai aprender a lição. Não. Não, agora lá no palácio ou na carroça lá dos ismaelitas, ele vai ter uma grande lição e vai se humilhar de filhinho mimado. Não. O que mudou o caráter de José, o aperfeiçoamento da vida dele, as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, o poder não está na circunstância. O poder estava exatamente no Deus que transforma caráter, no Deus que transforma a vida, no Deus que muda coração. Olha só, vamos pensar em algumas coisas. A primeira coisa que a gente viu é que ele recebeu um manto do pai dele, uma túnica. Mas depois ele estava lá no Egito, despido dessa túnica. E por fim ele foi revestido do quê? Não de uma nova túnica, mas de confiança em Deus. Teve uma túnica do pai, perdeu aquilo, mas esteve numa posição de liderança, revestido de confiança no Senhor. Não é a mesma coisa que Deus fez com o povo dele, Israel, lá no Antigo Testamento? Essa história continua e aí os descendentes de José lá no Egito, eles ficam numerosos, grandes, numerosos e fortes, exaltados. Mas a palavra de Deus também no Antigo Testamento nos mostra que depois eles viraram escravos e saíram de lá libertos pelo poder de Deus e peregrinaram no deserto, 40 anos. Mas no futuro, sob a liderança de Davi e consumada pela liderança de Salomão, eles viraram uma grande nação. Povo numeroso, descendente de José, humilhado escravo no Egito, peregrinaram no deserto.
até se constituírem numa grande nação. Chegaram à glória pelo sofrimento e pela humilhação. E Jesus, que sendo Deus se humilhou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima sobre todo nome. E o que Paulo, quando nos conta essa história, diz para nós? Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É este o caminho. É essa a primeira chamada de Deus para mim e para você. Da exaltação para a humilhação, da humilhação para a glória. O caminho para a glória é o caminho do sofrimento. É da confiança da gente mesmo. José tinha aquela túnica, o povo, os descendentes dele tinham uma garantia, uma descendência numerosa, mas precisavam abrir mão de tudo e confiar somente no Senhor. Essa é a nossa humilhação. A nossa humilhação é depender de Deus para tudo. Essa é a maior mudança do nosso caráter. É da confiança na gente mesmo para a exaltação por meio da confiança em Deus. Como que Deus faz isso? Deus vai erguendo uma sucessão de adversidades, de quedas, para que virtudes da graça de Deus sejam formadas na nossa vida. E isso é maior do que qualquer força humana. A primeira coisa que a gente percebe que Deus fez na vida de José é ensinar ele a ter paciência no sofrimento. E ensinar ele também a ser leal na ameaça de punição, na perda da posição, da vida e do próprio poder. Irmãos, esse é um primeiro ponto. A chamada de Deus para mim e para você nesta noite é que Deus quer forjar caráter de Cristo na minha vida e na sua vida por meio do sofrimento. É chegar à glória de Deus por meio da cruz de Jesus. A primeira chamada do Evangelho para mim e para você hoje é morra. Morra para você. Abra mão da sua vida. E o caminho para que a sua vida, a sua história perca o poder na sua vida, não te defina mais, é a cruz de Jesus. Ou a gente confia em Deus, ou a gente está apegado à túnica do Pai. Ou a gente confia no Senhor e passa pelo deserto, comendo o que Ele mandar, vestindo a roupa que Ele der, entra na terra pelo poder dEle, vence exércitos sem saber lutar, se estabelece neste mundo como uma nação dEle, pela graça e pelo poder dEle, e é chamado de um povo mais numeroso da face da terra, sem vanglória nenhuma e triunfalismo nisso, só pensando na história de Deus, do povo de Deus no Antigo Testamento, única e exclusivamente por quê? Porque Deus estava com o seu povo, assim como Deus estava com José. E esta é a garantia, Deus estar comigo e com você. Nós precisamos aprender e permitir que Deus ensine a gente a não confiar em qualquer coisa, mas confiar somente nele. Esta é a mudança do caráter. Esta é a grande mudança do nosso caráter. Desapegar. Desapegar de coisas, desapegar de pessoas, desapegar de certezas do amanhã que não seja o Senhor. É horrível. É horrível depender de Deus. É uma humilhação. Porque a gente vai dizer, a gente não pode largar aquilo, a pessoa de quem a gente depende. A gente não pode se afastar dela. A gente não pode abrir mão dela. A gente não pode sair 1 milímetro da presença dele. Porque a gente depende dele. E é isso que nos faz ter paciência no sofrimento e lealdade nas ameaças. Como a gente é tentado no sofrimento a não ter paciência mais. Eu não vou... Paciência, o que é paciência? É a capacidade de ficar no sofrimento. Eu não tenho essa capacidade. Você não tem essa capacidade, sinto muito. Nós não temos. Nem José tinha. Ele é um tipo de Cristo. Quem tem capacidade de ficar na adversidade é Jesus. Ele sim suportou a minha dor, a sua dor, o meu castigo, o seu castigo. Foi obediente até a morte, morte de cruz, como um cordeiro. Ele foi mudo para o matador. Este é o nosso Jesus, que vai obediente até a morte. Ele foi quieto e não foi vítima. Foi feliz, porque era o plano de Deus. Agora Jesus não é um herói da história para a gente admirar.
Jesus é a sua vida e a minha vida. E Ele quer forjar paciência, a capacidade da gente ficar no sofrimento. Isso é transformação. Só pode ser por Deus. Fortalecer lealdade. No sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é negociar a verdade. Quando Jesus Cristo deu a visão do Apocalipse para João e mandou ele escrever aquelas 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor que já existiam, um grande alerta que permeia todas as cartas é: fiquem espertos na última hora. Na hora que vem a pressão, a primeira tentação de Satanás é: negocia a verdade. Negocia pontos inegociáveis. Negocia, não precisa deixar de ser crente. Não nega Jesus diretamente, explicitamente, mas negocia aquele ponto. Deixa a coisa mais frouxa. E aí, quando Jesus Cristo olha para uma igreja que não negociou, o que ele disse? Eu tenho um ponto a teu favor. Você guardou a palavra e não negou o meu nome. Irmãos, Deus deseja fazer com que eu e você possamos passar pelo sofrimento não em tristeza, e não em amargura, e não em esgotamento, e não em involução na nossa vida. A gente perdeu graça, perdeu na espiritualidade, perdemos no relacionamento com Deus. Não. O desejo dele é que a gente caminhe mais com ele. É que ele forge virtudes cristocêntricas na minha vida e na sua vida. Essa é a chamada dele para mim e para você. Deus não quer que você caia. Deus não quer que eu caia. Deus é aquele que quer segurar na nossa mão e dizer: não, eu quero que você chegue lá. Mas pelo meu poder. Pela graça dele. Portanto, hoje, eu queria que nesse primeiro ponto a gente pensasse: Deus, será que eu sou grato ao sofrimento que o Senhor tem me permitido eu passar? Será que a gente pode olhar a nossa história e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me feito próspero na adversidade. Obrigado por esse emprego, obrigado por esse casamento, obrigado pela minha vida de solteiro, obrigado pelas não respostas, obrigado pelas muitas alternativas, e nenhuma delas o Senhor está presente. Obrigado, Senhor Deus, pela dureza, obrigado pela fartura, obrigado por tantas situações que são perigosas, delicadas, que cercam você lá no trabalho, na família, na sua própria fé, na igreja, no ministério, neste mundo, e a gente poder dizer: Deus, obrigado porque o Senhor quer me ensinar a sofrer. Ensinar a sofrer, a passar pela adversidade, dependendo de Jesus. Segunda lição, para que a gente seja um parceiro humilde da aliança que Deus faz conosco. Precisa passar pelo sofrimento, mas precisa passar pelo sofrimento na presença de Deus. O Senhor era com José na prisão. O Senhor era com José antes, na casa do Potifar. O Senhor era com ele em tudo que ele fazia. A presença de Deus estava na vida dele. Esta é a garantia. A presença de Deus trouxe exaltação para Deus na casa do Potifar. A presença de Deus trouxe prisão para José. A presença de Deus nele trouxe rejeição por parte dos seus irmãos. Não é, a gente acha que a presença de Deus é uma coisa, não, é muito bom viver na presença, é bom. Mas tem gente que não gosta da presença de Deus e vai perseguir se você optar pela presença de Deus. A presença de Deus fecha portas. A presença de Deus abre algumas e fecha outras. Priorizar a presença de Deus na vida de Daniel, com a porta, a janela aberta, em direção a Jerusalém, era a presença de Deus. O que fez? Qual foi o pagamento? Vai para a cova. Vai para a cova. E a presença de Deus, ela é o grande norte na vida de um crente. E é interessante a gente pensar que a nós, a eles, os servos de Deus, a todo crente, só cabe viver na presença de Deus. Irmãos, a situação dele mudou em termos de adversidade, mas a relação dele com Deus não mudou, não pode mudar. Ele esteve na posição de filho, foi vendido e traído.
mas a relação dele com Deus não mudou. Depois teve uma posição de destaque na casa do governante. Depois de ser perseguido injustamente, já sofreu injustiça e foi para a prisão. Mas a relação dele com Deus não mudou. E depois, quando ele esteve numa posição de destaque, ele continuou estando lá, na presença de Deus. A relação dele com Deus não mudou. A relação com Deus precisa permanecer a mesma. A minha relação com Deus, a sua relação com Deus precisa permanecer a mesma. Com pureza, com fervor, com devoção a Ele, com um coração resoluto a Ele. Foi por isso que José pôde ser erguido por Deus em situações difíceis. As situações mudaram, mas a relação dele com Deus não mudou. A história de José e a sua história, a minha história, a nossa história, não depende da bravura, do seu talento, mas depende da presença de Deus na minha vida e na sua vida. A gente já viu, eu quero lembrar vocês algumas coisas. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A gente já lembrou do texto de Êxodo 32 e 33, especificamente o 33, quando Moisés disse, a sua presença não vai comigo, não faz a gente subir daqui. Deus diz, a minha presença vai com você. Quando Jesus Cristo nasceu, o narrador da palavra de Deus, na palavra de Deus nos diz que o nome dele é Emanuel, que é Deus conosco. Em João 15, Jesus Cristo disse, sem mim vocês nada podem fazer. E quando ele deu a comissão para a gente viver aqui, fazendo discípulo até que ele volte, ele disse, olha, tem uma garantia. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu preciso da presença de Deus. Você precisa da presença de Deus. Irmãos, é a presença de Deus que abre as suas entranhas no sofrimento. É a presença de Deus que abre as minhas entranhas no sofrimento, que tira a dureza do meu coração, que tira a dureza do seu coração. É a presença de Deus que põe choro por ele no momento do sofrimento. Além de dizer, Deus, eu não quero facilidade, eu quero o Senhor. Não sei o que fazer, não sei o que fazer aqui em casa. Não sei o que fazer no meu casamento. Não sei o que fazer lá na empresa. Não sei, mas eu clamo, por favor, põe a mão no meu ombro. Por favor, passa comigo. Deus Emanuel, Deus conosco. O Senhor era com ele. Esse segundo ponto, Deus quer destacar para mim e para você, é que o nosso relacionamento com Deus não pode mudar. Mas às vezes ele muda. Tem um pastor, um homem muito simples, mas muito profundo na fé, ele diz que se a nossa vida com Deus, com o passar do tempo, não melhorar, a gente precisa rever o nosso cristianismo. Ele não está dando importância para a passagem dos anos, mas ele está dizendo que a cada prova, isso deve fortalecer a nossa dependência de Deus, a nossa vida espiritual. Irmãos, para a gente ser parceiro de Deus na aliança, ela depende dele, mas ele nos quer partícipes. A gente precisa andar na presença dele. Se com o passar dos anos a gente está conquistando muitas coisas, mas o nosso relacionamento com Deus mudou, a gente deve rever alguma coisa hoje. O Lucas abriu este culto hoje dizendo que é o Evangelho, a gente discutiu isso no CFB, dizendo que o Evangelho, ele que se inicia na fé, ele se desenvolve na fé e ele é consumado na fé. Fé é órgão do relacionamento nosso com Deus. Deus deseja nos dar uma fé madura, uma fé edificada, uma fé fortalecida, uma fé edificada na pessoa do Filho de Deus. Deus deseja fazer com que nós tenhamos uma fé que agrada ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz o livro de Hebreus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Ele. A pergunta para nós hoje é, ao longo dos anos, como está a nossa fé? Ao longo dos anos, como está a nossa vida na presença dEle?
Ele é partícipe, companheiro, Deus Emanuel, aquele que põe a mão no ombro e a gente diz, Deus, passa comigo. Ou as alternâncias das circunstâncias têm se infiltrado no nosso relacionamento com Ele. Eu estou dizendo isso inclusive para mim. A busca por Deus no sofrimento significa que Deus quer abrir as suas entranhas e provocar em nós choro por Ele. Irmãos, pode faltar tudo. A palavra de Deus diz que um cidadão do céu, à luz das bem-aventuranças, é aquele que é pobre. É o pobre de espírito. O pobre de espírito não é pobre de riqueza. O pobre de espírito é aquele que diz, olha, eu posso ter tudo ou posso estar despojado de tudo, mas de Deus não. Despojado de Deus não. Deus é a nossa riqueza. Às vezes a gente acha que a gente já teve bastante experiência com Deus e acha que Ele não pode mais voltar àquelas referências que nós tínhamos. Ou que aquilo já foi suficiente, que Deus não opera mais da mesma forma. A gente precisa pensar que o Deus que nos chamou ainda continua a se revelar a cada um de nós. Nessa segunda chamada de Deus para mim e para você, como foi na vida de José, como foi com o povo de Israel, como foi com os discípulos de Jesus e como continua sendo com a igreja desde que o Espírito Santo de Deus veio e nos fez povo desta aliança. A chamada dele para mim e para você é, será que o nosso relacionamento com Deus tem evoluído? Ou será que a gente pode permitir hoje que o Espírito de Deus nos dê um coração puro, fervoroso e em chamas para Ele? Não pense você, não devo eu pensar que a gente vai vencer as coisas dessa vida à parte da presença de Deus. Não pensemos nós que as coisas vão dar certo à parte da presença de Deus. Deus não vai castigar. Mas não tem jeito, é a presença de Deus, é a companhia dEle, é a aprovação e a bênção dEle na nossa vida que faz toda a diferença. Por isso, irmãos, que nessa noite a gente peça ao Senhor para abrir as nossas entranhas e colocar no nosso coração o desejo por Ele. Mas a terceira chamada de Deus para nós, para que a gente seja um parceiro desta aliança e veja a mão soberana dele agir em nós e sobre nós, significa que a gente precisa ressignificar a nossa vida à luz da visão divina. Como a gente leu no capítulo 45, versículo 8, ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Foram seus irmãos. Mas ele ressignifica a sua história para dizer, Deus estava presente desde o começo. Esta é uma tarefa que Deus quer que eu faça e que você faça. Ele permitiu que eu passasse por coisas horríveis na vida. E eu tenho certeza que deve ter coisas na tua história que você diz, Deus, por quê? Mas hoje a gente precisa olhar para a palavra de Deus na expressão de José e dizer exatamente isso. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Hoje é o momento da gente ressignificar. Este é o tema do ano. Chega dessa história. Ressignificar a nossa vida à luz do Evangelho. José, o que indica isso quando ele fala isso no versículo 8? Ele preferiu a perspectiva divina. É melhor que a nossa. A nossa é sem esperança. Você olhar a sua história, a parte de Deus, se mata. Essa história é podre. Onde Deus estava? José optou, não, eu vou olhar para a minha história pela ótica divina. Eu prefiro a perspectiva dele. Eu preciso olhar a minha história pela perspectiva de Deus. Porque se eu olhar por mim mesmo, pelo olhar do outro,
eu estou lascado. É beco sem saída. Ou você errou muito, ou erraram com você. E aí é uma história de vítima e amargura, ou culpa e remorso. E fardo que não dá para carregar. E a resolução, na tua perspectiva, qual é? Ou alguém volta aqui e desfaz, não vai voltar. Ou eu me mato porque eu não consigo desfazer a desgraça, o mal que eu causei, para mim ou para o outro. José preferiu ressignificar a sua história pela perspectiva divina. Como Deus chama você e a mim para a gente ressignificar a nossa história pela perspectiva divina? Conhecendo a palavra. Irmãos, conhecer a palavra não é pouca coisa. Conhecer a palavra é o caminho que Deus nos deu e isso nos dá a capacidade para aderir à perspectiva divina. O caminho é conhecer a palavra. E aí eu gostaria de perguntar para mim e para você, nós temos permitido Deus sepultar a nossa história? Como que Deus sepulta a nossa história? Colocando a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho na nossa história. Essa mensagem do Evangelho faz a gente olhar as coisas horríveis que nós temos até aqui e dizer, apesar disso, Deus operou para o meu bem. Isso me aproximou dele. Isso me fez chegar ao filho dele. Isso me fez cair aos pés dele e dizer, sem o Senhor eu não vou. Isso me trouxe ao Senhor para dizer, cura meu coração e tira essa amargura. Isso nos faz olhar para o Senhor e dizer, Jesus é a minha única esperança. Preferir a mão soberana de Deus, olhar o passado e encarar o futuro que nos espera pela mão de Deus, significa dizer, apesar de todas as notícias e eventos horríveis da minha história, a mão soberana de Deus sempre foi uma mão de amor. Essa mão de amor sempre me traz alegria, paz e a esperança. Irmãos, ou você reinterpreta a sua história pela ótica de Deus, ou você vai ser um cínico na fé. E aí você vai sentar aqui domingo após domingo e dizer, vem a palavra de Deus falando que Jesus é bom, que Jesus é a salvação, que Jesus é isso, que Jesus faz aquilo, que nós vamos morar no céu. Já sei tudo. Vamos orar. Aí zomba da oração. Vamos louvar. Vamos louvar. Vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Olhar a história de José é ser desafiado e dizer, Deus, pega a minha história na tua mão e ressignifica a minha vida a partir de Jesus. Ressignificar a vida é jogar fardos ao pé da cruz. Ressignificar a nossa história é tirar culpa. É tirar coisas que não nos pertencem, que precisam ir aos pés da cruz e dizer, eu não quero mais caminhar com esse jugo pesado. Eu quero um jugo suave e um fardo leve. Para a gente orar, Deus chama você e a mim para a gente se despojar da gente e se revestir de Cristo. Vamos deixar Jesus mandar embora o que já deve estar morto. Busque a presença de Deus. Sem Ele nós nada podemos fazer. A vitória lá no seu trabalho, no seu caráter, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, só virá por Deus. E Ele está presente. E acima de tudo, ressignifica a sua história pela mão soberana, pela mão de Deus. Que nessa noite a gente permita que o amor de Deus nos leve a perdoar, a recebermos perdão, a nos livrarmos de fardo de culpa e de remorso, e a gente se revestir de Cristo, e a gente sermos justificados pela obra de Deus em Cristo Jesus e termos paz com Deus. A doce providência na vida de José está à disposição de cada um de nós nesta noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus? Deus deseja se revelar a nós. Deus deseja nos aperfeiçoar.
abrir as nossas entranhas. Para a gente terminar, eu vou contar uma experiência que ilustra a falha humana, mas glorifica a Deus, apesar disso. Quando eu estava no seminário, existia um programa que os alunos faziam que se chamava Jogral. Lembra de Jogral? Um fala, depois o outro fala, não sei o quê. Aquela fala combina. E tinha um Jogral que cada turma, lá isso na série do seminário, pegava um tema da sua formatura e fazia um Jogral para a turma, para os alunos que ficavam. E quando eu entrei, na primeira semana de aula, geralmente tinha os alunos que encenavam esse Jogral. Não era só a fala, mas tinha uma coreografia, uma pecinha. E o primeiro Jogral que eu vi falava justamente da necessidade de choro. Para a vida de um crente, a vida de um crente deveria ser uma vida de choro. Quando eu vi aquilo, eu falei... Primeiro ano de seminário, aspirando o ministério, falei, pelo amor de Deus, a vida de um obreiro é uma vida de choro. E aí eu lembro de uma das falas do Jogral, acho que a Mario vai lembrar, que falava que lágrimas são necessárias lágrimas, porque elas é que amolecem a terra e regam a semente para que o fruto apareça. E eu fiquei um pouco assustado com aquilo. Falei, puxa, mas a vida de um crente, de um servo de Deus, tem que ser uma vida de lágrimas, não é lágrima física. Mas é exatamente isso, irmãos. O sofrimento abre o nosso coração e faz a gente chorar por Deus. É semear com lágrima. A vida cristã é semeadura com lágrima. Não é lágrima de amargura. Não é lágrima de vítima. É lágrima de dizer, Deus, eu perdi confiança nisso, naquilo, e estou mais dependente do Senhor. Onde está isso na palavra? Aquele que semeia com lágrima vai voltar colhendo com júbilo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. E o momento não é o choro da amargura, não é o choro da revolta, é o choro de dizer, Deus, sem o Senhor, não. E eu tenho certeza que Ele deseja abrir meu coração e o seu, para que a gente chore por Ele. Para que a gente semeie a vida cristã com lágrima. Para que seu casamento seja um casamento com lágrima. Para que a sua vida profissional seja uma vida com lágrima. Para que a educação dos nossos filhos seja com lágrima. Para que a nossa vida sentimental seja com lágrima. Para que o nosso ministério, nossa vida eclesiástica seja todinha com lágrimas. Aí você vai dizer, mas eu não choro. Mas não é o choro físico. É o choro da alma. É o choro do coração. Deus quer abrir as nossas entranhas para que o nosso relacionamento com Ele esteja em vigor. Amém? Vamos orar. Hoje nós vamos ceiar. E a palavra de Deus diz que a gente deve examinar a si mesmo e comer o pão e beber o cálice. Esse exame é necessário, irmãos, para que a gente renove os nossos votos de seguir e servir o Senhor. Esse exame é necessário para que a gente possa dizer de fato, Jesus é a minha vida. Eu não quero vida fora dele. Que nessa noite a gente também aproveite esse momento para confessar e dizer, Senhor, eu não quero a minha história. Eu quero Jesus na minha história. Permita que Deus ressignifique, opte pela perspectiva divina. Permita que Deus leve embora dores. Permita que Deus traga esperança. Permita que Deus cure temores. Permita que Deus traga encorajamento. Permita que Deus tire apegos e que Deus traga dependência somente dele. Permita que Deus traga esperança naquilo que você já está há muito tempo. Mas que a gente possa sair nessa noite renovados na nossa fé, renovados na nossa vida com o Senhor. Muito obrigado, Deus de José, Deus da palavra. É a este Deus da palavra que nós oramos. Ó Deus, nós não queremos passar pelo sofrimento e perder relacionamento contigo. Nós não queremos passar pelo sofrimento e involuir, ter uma fé frágil, fraca, não madura. Nós não queremos também, Senhor Deus, levar duas histórias paralelas, a da palavra e a nossa. Permita-nos que nesta noite o Senhor vença nesta luta. Se o Senhor quiser deslocar a nossa coxa, como o Senhor fez com teu servo na palavra, pode fazer.
mas o Senhor tem que vencer na nossa história. Nós não queremos uma história paralela e uma história, Senhor Deus, de saudosismo das Escrituras, mas quem de fato nos define é a nossa trajetória horrorosa longe do Senhor. Dá-nos a graça e uma fé, ainda que pequena, de adotarmos a perspectiva divina e dizer: não foi ninguém que permitiu que eu passasse ou que eu estivesse aqui, mas foi o Senhor. E o Senhor pode usar tudo isso para o bem. O bem é trazer-nos aos pés de Jesus e trazer Jesus no nosso caráter. Permita que mulheres nesta noite sejam mulheres que sejam, Senhor Deus, forjadas em Jesus. Permita que nós homens, Senhor Deus, saiamos daqui hoje mais parecidos com Jesus. Esse é o maior bem, o maior presente. Nós cantamos isso hoje. O Senhor é o nosso bem maior, acima de todas as coisas, acima da riqueza, acima dos bens materiais, acima de qualquer dom, acima de qualquer coisa. Nada disso nos dá alegria de viver, a não ser o Senhor em cada um de nós. Ó Deus, a nossa oração nesta noite é: abre as nossas entranhas no sofrimento, põe lágrimas em nós, põe semeadura com choro, Deus, pela presença de Deus. No sofrimento, Senhor Deus, leva-nos ao deserto, fala o coração, Senhor, e mostra onde estão as nossas resistências, e que haja, Senhor Deus, um coração rendido aos teus pés. Deus, tira nosso apego das coisas, tira nosso apego de pessoas, ó Deus, que ocupam porventura teu lugar. Mas permita-nos, Senhor Deus, nesta noite termos um passo de fé. Um passo, Senhor Deus, em direção ao Senhor, para dizer: o Senhor é o nosso bem maior, nosso bem supremo. Segura nas nossas mãos, a gente não sabe andar por fé. É um caminho escuro para nós, a gente ainda não trilhou esse caminho. Mas nós somos crianças que querem aprender. Nós somos pequenos que dependem do Senhor para chegar, ó Deus, para andar no caminho que é Cristo. E nós só podemos fazer isso dirigidos e cheios do Teu Espírito. Deus, usa a Tua palavra, lida. Ó Deus, impressa pelo Teu Espírito no nosso coração, para que a gente ressignifique a nossa vida. Ó Deus, e não hajam mais duas histórias, mas haja uma história, a história de Cristo na nossa vida. Senhor, a gente está cansado de um fardo pesado, a gente está cansado de narrativas que nos definem, Senhor. A gente está cansado de narrativas que não têm redenção, Senhor, narrativas de morte. Ó Deus, nós queremos vida e vida em abundância. Nós queremos a vida de Jesus, novidade de vida. Ainda que no sofrimento, Senhor Deus, é bom obedecer e ser obediente até a morte, morte de cruz. É bom, Senhor Deus, chegar à glória pelo sofrimento de Cristo. Não é sofrimento pelo sofrimento, mas é o sofrimento que nos dá esperança. É o sofrimento que nos torna, Senhor Deus, vivos para Deus. Que nos faz, Senhor Deus, ir para o holocausto, Senhor Deus, e oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. A vida toda em culto para Deus. Senhor, que Cristo seja glorificado em tudo que diz respeito à nossa vida. Que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor renove as nossas perspectivas. Que nesta noite o Senhor nos encha, Senhor Deus. Que nessa noite o Senhor nos levante, o Senhor arranque a culpa, o Senhor arranque, Senhor, a amargura, o Senhor arranque do nosso coração a frieza, a indiferença, a dureza, Deus. E o Senhor nos faça, ó Deus, pessoas que estão despojadas, Senhor Deus, de tudo, mas não do Senhor. Pobres de espírito, Senhor, que tem o reino dos céus. Faze-nos pobres de espírito, despojados de tudo, Deus, menos de Ti. Nossa riqueza, nosso tesouro, nosso maior bem, a quem temos no céu, senão a Ti. Nós queremos encontrar os Teus altares, Senhor. Nós queremos encontrar os Teus altares, Senhor. É lá o nosso lar. É lá o nosso centro. É lá a nossa vida. Deus, vem a nós. Busca-nos, Senhor. Encontra-nos onde estamos. Que a Tua graça nos coloque de pé, Senhor. Que o Senhor graciosamente opere o Evangelho dentro de nós. E nos faz, Senhor Deus,
ter um coração e um interior aberto para Ti. Traze-nos aperfeiçoamento do nosso relacionamento contigo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.